Olá, olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Médico para Paciente, um podcast especial, formato em que a gente vai tentar trazer o tira dúvidas de caixinhas que estão, antigas, esperando respostas. Então convido você a acompanhar. Comigo, claro, meu amigo Dudu Daniel, Martins com 2 S. Só no Instagram, né? Martins Fala, Luiz, só no Instagram, exatamente. Claro. Comigo aqui na live e no podcast, para a gente poder dividir toda essa responsabilidade de informar sempre vocês. Legal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, Luiz. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito das principais dúvidas, e aí a gente vai começar. Uma das dúvidas que o pessoal mais perguntou para mim foi a respeito de uso contínuo de omeprazol, pantoprazol, quais os riscos. E aí, assim, eu sempre converso com um paciente que me procura no consultório, por que ele está fazendo uso contínuo da medicação, né? Obviamente, toda medicação tem a sua indicação, né? E aí eu preciso entender há quanto tempo, quando que começou. Normalmente é devido a uma gastrite, uma esofagite que começou há muito tempo atrás, e aí gostou, ficou bom, e aí continuou. Muito comum em idosos, antigamente, na sua bolsinha de remédio, tinha remédio para pressão, diabetes, para tireoide, e tinha um remédio para o estômago também. E aí os remédios das doenças crônicas, obviamente você sempre tem que tomar, né? E não necessariamente você tem que tomar sempre remédio do estômago. E aí tem algumas indicações específicas que a gente tem que tomar para sempre. E aí eu converso, entendo, né? Normalmente a gente pode pedir uma endoscopia para ver se já tem algum grau de atrofia, que uma das consequências do uso contínuo de omeprazol, pantoprazol, são atrofias no estômago. E aí essa atrofia pode gerar má absorção de algumas vitaminas, né? E aí essas vitaminas sendo mal absorvidas, a gente pode ter deficiência de alguns nutrientes, como cálcio, podendo predispor um pouquinho mais à osteoporose. Alguns pacientes têm maior tendência a ter câncer de intestino, nada de câncer, desculpa. Não tem nada a ver com câncer o uso contínuo de omeprazol. O que a gente vê, às vezes, o uso contínuo o uso de alguns pacientes idosos terem pneumonia. Então, o que acontece é que, às vezes, o paciente vem preocupado porque algum vizinho falou que o uso contínuo vai dar câncer. Atualmente, a gente não tem nenhum estudo falando que o uso contínuo de omeprazol, pantoprazol, dá câncer em qualquer parte do estômago, do corpo. Não existe. Tá? Então, não é esse o problema são outros. Alguns pacientes, por exemplo, quando o paciente já tem uma esofagite muito grave, que vai precisar fazer uso, ou operar, ou tem que fazer uso contínuo, aí sim, a gente faz uso contínuo do remédio, porque a esofagite grave pode ser predisposição para ter um câncer de esôfago. Aí, para você não ter o câncer de esôfago, é melhor você fazer uso contínuo, mas são alguns casos específicos, tá bom? E aí, como que a gente vai parar? A gente para devagar, bem devagarzinho, desmamando, igual o remédio controlado. Quando faz uso de remédio para depressão, a gente vai parando devagar para evitar o efeito rebote. Porque se você para de uma vez, todas aquelas bombas de próton, são bombas produtoras de ácido, elas vão ser ativadas de uma vez. Aí você tem uma piora muito rápida e pensa que tudo piorou. A gente para bem devagarzinho, vai desmamando até você ficar bem. O dia que você sente dor, você volta a tomar. Uma coisa importante que eu tenho até uma dúvida. Então, a pessoa que tem gastrite, inicia o tratamento com omeprazol, ela deve fazer as mudanças de estilo de vida. Sim. Então, o tratamento traz aquela janela de oportunidade para ela Exatamente. rever os hábitos e depois, quando tirar o remédio, é para os hábitos novos estarem estabelecidos. De preferência, então, às vezes a gente trata até algumas comorbidades. Às vezes tem a bactéria H. pylori, às vezes tem até uma úlcera, né? Algumas erosões, aí a gente trata, né? É o tempo da gente tratar. E aí, obviamente, que tem alguns hábitos, né? O consumo de bebida alcoólica em excesso, refrigerantes, né? O consumo de alimentos muito gordurosos, fritura, que acabam predispondo uma possibilidade do paciente ter mais esofagite e alguns problemas de digestão. Aí a gente tende a tentar melhorar um pouquinho essa questão, né? Uma pergunta que fizeram para mim foi em relação à enxaqueca. E é muito interessante que o paciente pergunta assim: doutor, qual o melhor tratamento para enxaqueca? Eu vou te responder: depende. Porque a gente tem que entender que enxaqueca é uma condição geneticamente determinada, associada a hábitos. Se o paciente não fizer o básico, que é mudança de estilo de vida, em que ele faz uma alimentação anti-inflamatória, ele faz atividade física, melhora o sono, diminui o estresse, faz atividade física e faz o tratamento de aborto de crise, um tratamento para prevenir as crises, ele não tem como melhorar. Porque o paciente ele quer magicamente mudar
parar de ter crise de dor de cabeça sem ter tanto esforço. E a maioria dessas doenças crônicas, quais são as doenças que são curadas? Pouquíssimas. Então a maioria dessas crônicas necessitam de um esforço diário, de mudança de estilo de vida. Então os tratamentos são diversos, desde toxina botulínica, que é o botox para enxaqueca, desde os bloqueios e radiofrequências, desde os medicamentos para enxaqueca, como o topiramato, a venlafaxina, o propanolol. Mas o que tem que ficar claro é que não há recomendação de tratamento de enxaqueca ficar tomando analgésico. Por exemplo, Dorflex, Neosaldina, Enxaque, Cefalive, Dipirona, não tenho nada contra as marcas. Mas essas medicações são totalmente inadequadas para você que sofre de enxaqueca crônica, que é aquela dor de cabeça, mais de 15 dias dentro de um mês, por mais de 3 meses. Legal, é muito comum, né? Ter uma dorzinha de cabeça, vai ali no analgésico, aí acaba que toda hora tá comprando e não melhora. Adquirindo uma nova dor de cabeça, que é a cefaleia crônica diária por abuso medicamentoso. Olha só, é muito comum, né? Muito. Das perguntas, teve mais alguma aí? Que aí a gente vai começar a responder algumas que o pessoal fez para mim hoje, nos últimos dias. O que nós temos aí, Luiz? Quais os cuidados após um exame de CPRE na retirada de 2 cálculos de vesícula? Sim. A CPRE, ela tem algumas indicações. Uma das indicações é quando a pedrinha que sai da vesícula para no meio do caminho, que tem um canalzinho, que a gente chama de ducto colédoco, que é como se fosse um canudinho que liga o fígado, a vesícula até o intestino. Algumas pedras saem de dentro da vesícula e param ali no meio, gerando dor, desconforto, náuseas. Às vezes o paciente tem febre, fica amarelo, depende até ter sepse, porque se tem uma coisa que as bactérias gostam é da bile. A bile é como se fosse um banquete para elas. E aí a gente entra com um aparelho que parece muito com endoscopia, que tem uma câmera na lateral. Vou até lá onde tem a ligação do colédoco, né, que é essa via da bile, do fígado, no intestino, tem um canudinho ali, tem uma saidinha. Naquela saída que é bem pequenininha, tá? A gente entra com um catéter também que é muito pequeno. Aí eu vou lá, abro a saída pequena, corto com bisturi elétrico, fica uma saída mais ou menos desse tamanho, de uns 2 centímetros de diâmetro, para menos um pouquinho, dependendo do tamanho do cálculo. Entro com um balão ou com uma cesta, vou lá, puxo o cálculo, tá? Quais são os principais cuidados, né? Pós a CPRE imediata, a gente pede para o paciente ficar em cerca de 12 horas sem comer nada. Depois ele vai comer e a gente vai avaliar. Se tem dor abdominal, a gente segura um pouco mais, que um dos probleminhas da CPRE é pancreatite. Então, é uma dor por conta que o ducto que liga a bile, ele no finalzinho ele liga também o ducto pancreático. Então o pâncreas está ali. Acaba que às vezes você pode jogar contraste, ou então na hora que está queimando ali com bisturi, pode inflamar o pâncreas, que aí dói. Aí a gente tem que hidratar, fica um tempinho sem comer. Outros cuidados que a gente tem que ter é que alguns pacientes às vezes podem, depois do procedimento, sangrar. Raríssimo ali, a gente já está caindo para casa de uns 5%. Pode ter um sangramento, que às vezes é bem pequeno, mas aí pode ter um cocô preto, às vezes pode vomitar sangue, mas é autolimitado. É só a gente estabilizar, às vezes o paciente ainda está hospitalizado, a gente aumenta a hidratação dele, em raros os casos tem que fazer sangue. E em pequeníssimos casos, menos de 1%, às vezes ocorre a perfuração, porque na hora que você está cortando ali, pode perfurar. Então os cuidados são normalmente evitando devido a alguma complicação dessa, que é raro. Depois que o paciente foi para casa e deu tudo bem, a gente normalmente vai embora com antibiótico, porque como a gente mexe ali na região, pode ter uma translocação, que é quando a bactéria sai do local e o paciente acaba tendo infecção. E aí a gente entra com antibiótico, a gente pede para voltar uma alimentação mais balanceada, principalmente evitar gordura, porque o problema está relacionado a essa questão da bile, tudo. E a bile é muito, não a questão da produção, mas a questão da liberação dela no intestino é muito relacionada à questão da ingesta de gordura. Então, se você ficar comendo muito alimento com gordura, se você ainda tem a vesícula, pode ser que você volte a ter uma digestão normal. Mas, normalmente, quando você faz uma CPRE, ou durante a internação, ou nos próximos dias, você tem que retirar a vesícula. Quando você já não retirou, porque tem alguns pacientes que têm que fazer CPRE já tendo retirado a vesícula. Então, provavelmente você vai ter uma digestão dificultada devido à sua falta da vesícula, que a vesícula nada mais é do que uma bolsinha que armazena bile, que na hora que precisa joga. Se você não tem a bolsinha que armazena bile, na hora que fica aquele alimento com gordura, você vai ficar um tempão para digerir, às vezes tem diarreia, tudo. Então é bom a gente evitar o consumo de alimentos ricos em gordura e sempre tem os cuidados, né? Evitar
bebida alcoólica nas primeiras semanas, mas quanto à atividade física e alimentação de outras coisas é normal, porque o corte que a gente faz é muito pequeno, não tem nada na pele, não tem nenhum repouso, igual aquelas cirurgias quando a gente tem que abrir a barriga. Aproveitando o teu tema, quando é que a gente tira, eu tenho uma vesícula e tenho pedra na vesícula, tira-se apenas a pedra? Tira sempre a vesícula. Ah, tá. Nunca abre a vesícula e deixa a vesícula. Tá. Porque senão a pedra pode dar câncer de vesícula também, né? Ou assim, uma vez a vesícula serve só para armazenar bile. É importante a gente ter a vesícula, às vezes, para a gente ter uma melhora na digestão. Só que uma vez que você já tem pedra, a gente fica avaliando a quantidade de pedra. Se você nunca teve crise de vesícula, a gente avalia a quantidade, o tamanho das pedras, se elas estão crescendo. E aí também no ultrassom, se você tem pólipo de vesícula. Pólipo de vesícula com pedra é igual retirada da vesícula quanto antes, mesmo se você nunca teve crise de vesícula. Porque aquelas pedras podem ficar inflamando o pólipo, e o pólipo, mesmo ele sendo pequeno, com essa inflamação crônica, vira um risco de ter um câncer de vesícula alto, e câncer de vesícula é sempre complicado de operar, tudo dá muita metástase. Quando você nunca teve crise, não tem pólipo, a gente avalia o tamanho das pedras, se elas estão crescendo, se tem mais de 2 centímetros. Se for pedra grande, a gente sempre vai tirar. Senão você fica com suas pedrinhas ali, a gente sempre orienta, fica fazendo um acompanhamento anual com ultrassom. Se o paciente tem medo dessas pedrinhas saírem, porque sempre tem um risco. Se você já sabe que tem pedra na vesícula, tem um risco de sair a pedrinha e ter que fazer uma CPRE. Então, se o paciente quer evitar isso, já retira a vesícula. A gente sempre retira a vesícula, nunca abre a vesícula, tira as pedras e mantém ela não. Porque a cicatrização, a gente não tem por que manter um órgão, sendo que ele não tem mais funcionalidade nenhuma. Então, a gente retira, dá para viver super bem sem a vesícula. Entendi. Uma pergunta que fizeram para mim foi: doutor, eu tenho muita dor de cabeça depois que eu fiz a laqueadura, mas as dores só aparecem quando estou em pé. Eita. Exatamente. E aí? Tem alguma coisa a ver? Tem. O paciente que faz cirurgias ginecológicas como laqueadura, geralmente eles fazem raquianestesia. Certo. E após a raquianestesia, alguns pacientes podem evoluir com cefaleia após raque. Aquela agulha que o anestesista coloca faz um buraquinho na membrana que envolve a medula. E essa membrana começa a ficar gotejando líquor. Então, quando a pessoa fica de pé, a pressão aumenta e o gotejamento aumenta, ficando dor. Então é muito importante esse sinal que você coloca. Minha dor de cabeça só aparece quando está em pé. Isso quer dizer que é uma cefaleia associada à posição ortostática, ou seja, é uma cefaleia por hipotensão licórica. Então o diagnóstico tem que ser feito, o tratamento, na maioria das vezes, quando é aguda, é cafeína, medicamento analgésico e dormir, deitar, ficar deitado e melhora. E bastante hidratação. Só que alguns pacientes precisam de procedimentos, como blood patch, ou mesmo tirar a gordura do abdômen, entupir o buraquinho que foi feito. Mas mesmo tardio, tipo, já tem 3 meses que fez, ainda vale a pena fazer o blood patch? Sim, sendo tardio depois de 3 meses, geralmente a gente recomenda já colocar a gordura. Abre a coluna, pega a gordura da barriga e coloca. Menos de 3 meses ainda dá para colocar. Seria uma fístula subaguda, que você poderia colocar o blood patch. Claro, se a fístula, se essa tira for uma única lesão, e se ela for lombar. Se ela for um pouco mais alta, já não adianta mais. Normalmente eles respondem bem agudo, né? Tipo, fez no 3º dia, 5º dia, 7º dia, dor de cabeça que não passa, dói demais, tá? Aí o blood patch tá melhor indicado, né? Exatamente, o blood patch é algo bem interessante, bem simples de fazer, que na maioria das vezes é responder. Que nada mais é do que como é que é a técnica aí do blood patch? Conta aí pra gente. A técnica a gente pega e tira sangue periférico do paciente, aspira esse sangue, com a agulha a gente injeta em cima onde está o buraco. E esse sangue, ele se coagula e tapa o buraquinho e resolve. No mesmo local, é como se você fosse fazer uma hack novamente, fica ali naquela posição, relaxa os ombros, e ao invés de chegar onde a gente colhe o líquor, na membrana, no espaço antes um pouquinho ali, você vai fechar. Exato. E aí, por que com sangue? Porque o sangue, na hora que a gente coloca ali, ele coagula e vira um tampão com coágulo. O coágulo vai ali, meio que ele fecha o buraquinho que está ali gotejando o tempo inteiro. Pronto, fechou o vazamento do líquor, responde. E aí, hidratação, haja soro, líquido, fica deitadinho, fica bom depois, bom todo. Isso acontece. Às vezes, que normalmente é mais comum, é muito raro ser só uma punção, hein, Luiz? Normalmente é quando faz o anestesista errou na hack, ficou fazendo 1, 2, opa, errei, opa!
Epa, errei, opa, de novo, mexeu, alguma coisa aconteceu, tal. Aí você faz uma peneira ali na coluna do paciente, aí normalmente vaza. Imagina, vários pontinhos vazando, aí normalmente tem esse probleminha. Uma pergunta interessante para você que fizeram. Tô sentindo muita dor no estômago, já fui diagnosticada com úlcera há alguns meses atrás e estou grávida. Muda alguma coisa? Gravidez e úlcera gástrica? Não, tem que tratar, né? E lembrar Pode tomar o omeprazol? Pode tomar. Não, às vezes a gente entra com um esomeprazol, vai depender das semanas de gestação, mas tem que tomar, porque se você não tratar a sua úlcera, tem risco dela perfurar e aí vai ser muito pior, você vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Inclusive até o esomeprazol é um dos melhores que tem de estudo para essa questão de gestação, apesar de ter alguns colegas ficarem com medo, tudo, mas ele não é teratogênico, nada disso. E nesses casos é indicação formal, tá? Você tem que tratar, porque senão você vai ter algo muito pior. Porque a úlcera, além de sangrar, você pode começar a vomitar sangue, como você pode perfurar. Aí tem que operar, e aí isso pode atrapalhar na gestação, pode estimular um parto prematuro. A gente sempre vai tratar. Sempre. Inclusive até quando tem doença refluxo, porque no último trimestre da gestação acontece muito. As pacientes começam a ter doença do refluxo, começam a ficar queimando tudo, tossindo e dor. Não tem problema, a gente vai entrar com um inibidor de bomba de prótons, vai usar procinético, conversa com o GO, porque senão a paciente vai ficar com uma esofagite muito forte e às vezes atrapalha, ela não consegue comer, tudo. É só conversar com seu ginecologista, que tem remédio, a gente vai tratar. Não é porque você está grávida que você vai sofrer com doença de refluxo nem com a úlcera, a gente trata. Entendi. Agora, ainda é comum ficar tendo lesão, ulcerar, ferir o estômago? É muito comum. Ainda? Muito comum. Eu atendo direto aí. Uma das principais causas de hemorragia digestiva alta, principal causa de hemorragia digestiva alta, vomitar sangue, né? É por úlcera, 70% por úlcera, graças a Deus, porque se fosse maior pela varicosa, seria muito pior. Porque a varicosa, que é quando, imagina, as varizes que a gente tem nas pernas, quando o paciente é cirrótico por alguma causa, ou por vírus, ou por álcool, ou por gordura, o fígado ficou duro. Cirrose nada mais é do que fígado duro. O sangue começa a passar por outro caminho e aí ele enche as veias do esôfago, fazendo aquelas varizes que a gente vê nas pernas de muita gente, fica aquele, e aí imagina uma veia daquela estourar. Normalmente são sangramentos muito mais volumosos, com bastante dificuldade de estabilizar o paciente, aí tem que entrar com sangue, endoscopia de emergência, é bem mais difícil. Úlcera, normalmente a principal causa de úlcera no Brasil e no mundo, a bactéria H. pylori, tá? Então é muito comum, é muito prevalente, tem alguns estados no Brasil que é mais de 90%, normalmente varia aqui no Brasil entre 75% e 80%. Então, probabilidade de você ter H. pylori é muito grande se você nunca tratou. Quando trata, depois que a gente faz o tratamento, a gente faz uma biópsia para ter certeza que ela morreu. Depois que ela morreu, que você tratou, a probabilidade de você reinfectar é menos de 1%. Então, se você nunca teve ou nunca tratou, a probabilidade de você ter a bactéria é cerca de 80%. Existe indicação da gente procurar por ela se eu estou assintomático? Não. Já teve alguns estudos, até o próprio consenso brasileiro da bactéria H. pylori em 2018, 2019, ficou validado que a gente não faz pesquisa da bactéria H. pylori sem dor abdominal. Mas se você fez por alguma coisa, por uma esofagite, por uma doença refluxo, ou porque está fazendo algum pré-operatório, e identifica a bactéria H. pylori, a gente sempre trata. Uma vez que a gente identificou, não tem mais aquela coisa que na década de 2010, 2012, colonização. Ali, no último consenso, falava-se que só tratava a bactéria H. pylori quando tinha sintomas. Atualmente não. Sempre que a gente identifica. Por quê? Porque ela é um fator de risco para câncer. Pré-cancerígeno. Então a gente não vai deixar algo que é pré-cancerígeno num paciente, a gente sempre trata. Entendi. Uma pergunta que fizeram aqui na caixinha foi: o canabidiol no Parkinson, resultados promissores? Bem, sem dúvida, quando a gente está falando de tratamento de doenças crônicas como Parkinson, Alzheimer, como dor crônica, como fibromialgia, o canabidiol ou o óleo da maconha, ele tem resultados cada vez mais promissores. A gente tem que entender qual é o objetivo e a expectativa e alinhar isso. O Parkinson, a gente sabe que tem sintomas motores e não motores, rigidez, tremor, lentidão de movimento. Isso o canabidiol não vai melhorar. O canabidiol vai melhorar os sintomas não motores, o sono, a
a dor, a agitação, aquela fase mais avançada, a alucinação, a agressividade, a alteração de humor. Aí sim o canabidiol vai ter um bom resultado. Temos que lembrar que eu vou utilizar o canabidiol com ou sem THC, depende. Os maiores guidelines colocam que se o paciente nunca fez uso recreativo da cannabis, deve oferecer o CBD isolado. Se mesmo com CBD isolado com dose alta não melhorou o sintoma, parte com CBD com THC. Legal. O canabidiol na parte da gastro, é importante, a gente ajuda o paciente que tem síndrome do intestino irritável, que tem um componente um pouquinho que está atrapalhando o sono, a ansiedade ajuda bastante, né? Pacientes normalmente quando chega para mim, o paciente que está usando um alprazolam da vida, um benzodiazepínico, eu tento começar o desmame com o CBD, sabe? É muito difícil desmamar, lembrando que desmame com benzodiazepínico tem que ser bem lento, cuidadoso, e aí a gente, normalmente a gente não desmama de uma vez e a gente conversa bastante com o paciente os riscos de continuar. Então, se não quer desmamar comigo, se quer ir para um neuro, para um psiquiatra, conversa com o seu psiquiatra, porque normalmente o benzodiazepínico você vai usar por 3 meses para ansiedade. Depois ele só está te fazendo dormir e gerando deficiência cognitiva. Começa a esquecer o nome do neto, ficam com dificuldade de fazer conta, raciocínio fica lento, depois vai ver porque está fazendo uso de CBD há 5, 6 anos, tá ali aquele CBD, o benzodiazepínico, só gerando deficiência cognitiva, né, Luiz? Então, quando você vê um paciente que está fazendo uso de benzodiazepínicos sem necessidade, você também tende a tirar, né? A pessoa nunca se pergunta, né? Por que foi iniciado? Não, porque tá só para dormir. Tem coisa muito melhor para dormir, entendeu? Exatamente, gente. Benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, alprazolam, esses spam da vida não foram feitos para ficar utilizando para induzir sono. São medicamentos para ansiedade, picos de ansiedade que você utiliza por um período e diminui, utiliza e tira. A utilização crônica deles está associada a diminuição cognitiva, risco de demências, risco de Alzheimer, entre outros. Ou seja, risco de queda. Então a gente tem que evitar o abuso dessas medicações. Quando a gente está falando de tratamento de sono, temos melatonina. Hoje, cada vez mais no mercado tem melatoninas mais concentradas que garantem essa melhora dos sintomas. A gente tem o próprio CBD isolado, CBD com THC, o CBN, a terapia canabinoide, trazendo menos efeito colateral e melhora dos efeitos do paciente e menor risco de vício. Então tem muita coisa, além de outras medicações que podem induzir o sono. Mas a primeira coisa é a higiene do sono. Você está dormindo por quê? Fica utilizando a cama como sendo um divã em que você fica batendo papo consigo mesmo? Não pode. Você fica no celular 2 horas antes, come muita coisa antes de dormir? Uma higiene do sono é fundamental para a sua vida. Aí depois começa a tirar o bichinho, porque não faz bem, cara. É muito comum, né? As pessoas fazerem uso do tarja pretazinho aí sem necessidade. Alguma vez na sua vida você pode ter precisado, né? Um luto, alguma ansiedade extrema, algum probleminha. Não tem problema fazer o uso devido ao pico de ansiedade. Ele é muito bom para isso, mas depois tem que tirar, né? Linfoma malte é um linfoma basicamente caracterizado pela bactéria H. pylori. Tá? É um tipo de linfoma de não-Hodgkin que ele pode, uma vez que a gente diagnostica ele precoce, o tratamento da bactéria H. pylori resolve bastante. Praticamente o paciente tem cura. Porém, quando ele já está muito avançado, aí o paciente tem que fazer uso de imunobiológico, que é um tipo de quimioterápico, para resolver, tá? Além de matar a bactéria H. pylori. Porque a causadora desse linfoma foi a bactéria H. pylori. Tá vendo aí ela aí? Então, além de adenocarcinoma, que é a principal causa de câncer no estômago, linfoma malte, que é um tipo de linfoma, ele acomete o estômago, que é o órgão um dos órgãos mais afetados por linfoma, sendo malte ou qualquer outro tipo de linfoma, é o estômago mais afetado. E aí o tratamento, quando ele já está avançado, tem que fazer quimioterapia com algum imunobiológico, uma coisinha assim, mas sempre tratar a bactéria H. pylori. Então é o linfoma da bactéria H. pylori. Pensando em outros linfomas e no adenocarcinoma, é um dos melhores de prognóstico, um dos melhores. Lembrando que câncer de estômago é sempre muito agressivo. Tá? Então, quando a gente pensa nele, às vezes a gente faz, e é sempre diagnosticado na endoscopia, o endoscopista, às vezes, quando já faz muita endoscopia, a gente já sabe mais ou menos as características do linfoma, que ele invade muita mucosa, então praticamente o estômago inteirinho está sangrando, com uma úlcera bem grande, com edema generalizado, então a gente já pensa mais no linfoma.
Quando é uma úlcera localizada, infiltrada, a gente já pensa mais no adenocarcinoma. Lembrando que sempre para a gente diagnosticar, apesar da gente sugerir bastante no laudo e nas características, a gente tem sempre que fazer a biópsia. Normalmente quem cuida do linfoma malte, além do oncologista, normalmente o hematologista participa bastante do tratamento. Doutor, só existe a pregabalina para o tratamento da fibromialgia? Não. A gente tem que entender que quando a gente está falando de tratamento de fibromialgia, o tratamento da fibromialgia ele é ancorado em um tripé de mudança de hábitos, reabilitação e tratamento medicamentoso. A mudança de hábito vem de melhora do sono, diminuição do estresse, exercício físico é fundamental. Depois disso eu tenho tratamento com fisioterapia. Terceiro, eu tenho tratamento médico. O tratamento médico é ancorado em anticonvulsivantes como pregabalina, gabapentina, antidepressivos como amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina, duloxetina. Utilizamos também até mesmo antipsicóticos, mas hoje a terapia canabinoide ela tem trazido uma melhora na janela de oportunidade de controle de dor. O canabidiol com CBD, com THC, a terapia canabinoide ela tem trazido qualidade de vida para os pacientes, porque ela trata o sono, melhora o humor, melhora a ansiedade, melhora a irritabilidade e a fadiga. Então tem ganhado cada vez mais evidência, sim, para esses pacientes. Então tem muito mais do que pregabalina. Muito mais, vixe. Tem muita coisa. Só procura o Luiz, um especialista em dor, que você consegue ficar bem. Até o CBD é legal, né? Totalmente. Eu tenho vários pacientes utilizando. Faz muita diferença. Ou uma pergunta que fizeram para você. Cadê? Aqui. Gastrite atrófica. Existe reversão? Cura? A gente tem que ver a causa que gerou atrofia no estômago, né? Tem várias causas, tá? Até infecção, uso contínuo de omeprazol, pantoprazol causa gastrite atrófica, infecção pela bactéria H. pylori causa gastrite atrófica, a gente tem que entender. E aí uma vez que a gente que a gente entende que afastou tudo isso e o paciente tem a gastrite atrófica, tratou a bactéria H. pylori, afastou uso crônico, o paciente tem a gastrite atrófica, a gente tem que avaliar a possibilidade de ter uma gastrite autoimune. Às vezes a gastrite autoimune pode gerar atrofia no estômago. E aí a gente identificou, vamos tratar, né? E normalmente o tratamento é acompanhamento com endoscopia anual, às vezes dependendo do paciente, 6 em 6 meses, porque uma gastrite atrófica é fator de risco para o surgimento de câncer de estômago. E avaliar a questão de absorção de vitamina B12, uma série de vitaminas, às vezes o paciente tem alguma alteração na absorção de vitaminas, às vezes o paciente tem uma dor crônica que pode estar relacionada à absorção de vitaminas. E aí a gente faz uma série de biópsias. Normalmente não é só uma biópsia de corpo e ântra, igual é a biópsia para o controle do tratamento da bactéria H. pylori quando eu estou pesquisando. Eu faço vários potes, então é um paciente que vai sair da endoscopia com 4 potes só do estômago, com vários fragmentos que a gente faz no critério de Olga lá, Olga ou Gin, no qual eu vou falar para o patologista, essa parte aqui é do ântra, essa parte é do corpo, essa parte é onde eu achei que tem mais atrofia e tal. E aí depois ele faz uma série de pontuação, de avaliação, e aí eu vou avaliar junto com o que vem do laudo do patologista, aí eu consigo avaliar se você tem gastrite realmente atrófica ou não, e aí como que a gente vai fazer o tratamento. Boa. Para finalizar, 6 meses de tratamento com topiramato e amitriptilina e parei porque tive formigamentos. Sim, isso é muito comum, né? Os pacientes que têm enxaqueca, a Sociedade Brasileira de Cefaleia reforça que mais de 45% vão descontinuar pelo uso da medicação como topiramato, amitriptilina, pelo efeito colateral. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, cada vez mais, a gente tem oferecido os melhores tratamentos, que é o quê? A toxina botulínica e os anticorpos monoclonais. Esses 2 tipos de tratamento, juntamente com os bloqueios e radiofrequência, eles fazem com que o paciente fique sem utilização de medicamento, pare de ir para as emergências, evite o abuso medicamentoso e melhore a qualidade de vida. São procedimentos minimamente invasivos, são agulhinhas colocadas aqui, 32 pontos na região da testa, região posterior, região cervical. Quando você faz o protocolo internacional de 4 aplicações dentro de um ano, você tem um controle de dor de mais de 70% de crises. Então isso é muito bom. E você consegue desmamar essas medicações e efeitos colaterais. E quais são as medicações? E por que essas medicações geram esse formigamento? É o topiramato que está gerando? O topiramato, um dos efeitos colaterais é o formigamento. A
tentativa de justificativa, eles colocam que algumas doses de topiramato, eles podem causar como se fosse uma polineuropatia transitória, como se fosse uma neurotimese, por conta da dose do topiramato. Aí é um efeito colateral. Aí a Quando você amitriptilina reduz não tem nada a dose, ver nesse formigamento, não. Quando você reduz a dose, você melhora o efeito. E aí, quais são os outros efeitos adversos do topiramato? Você que lembra... Contraindicação de nefrolitíase, pedra nos rins. Então, quem tem pedra nos rins não pode tomar topiramato. Além de lentidão, fica mais grog, às vezes fica mais até desatento, atrapalha a cognição e o trabalho no dia a dia. Então, para pessoas que, médico, enfermeiro, profissional de saúde, direito, geralmente a gente evita passar, porque... Cara, mas tinha muita gente que tá fazendo uso do topiramato por questão de emagrecimento, também, né? ele inibe a fome, né? Mas todo mundo, toda a área, aí o pessoal tava tomando, mas agora diminuiu porque agora tem essas canetas e tal, né? Mas o pessoal utilizava bastante o topiramato para emagrecer, né? Porque ele inibe o apetite, é? É, o topiramato ele inibe o apetite e faz com que você trate também o nível de ansiedade. Então ele também tem um pouco de ansiolítico. Ah, então o paciente diminui a compulsão e ainda inibe o apetite. Te perguntar, essas canetinhas, você tem visto algum efeito colateral dessas canetinhas do ponto de vista gástrico? Gerar diarreia, alguma coisa assim? Diarreia normalmente não. Elas causam um pouco mais de atraso no esvaziamento gástrico, que é a função do remédio mesmo, né? Uma vez que você fica fazendo uso das canetinhas, você vai ficar mais cheio, toda hora você tá cheio. Tem paciente que volta falando, normalmente fala que durante o uso não consegue nem sentir o cheiro da comida, quando vai fazer comida em casa, que a mãe ou que alguém tá fazendo comida com o cheiro tem que sair e tal. E aí acaba que diminui bastante a ingesta de alimento, aí perde peso, tudo, né? E aí, o que acontece? Quando você retarda o esvaziamento gástrico, que faz parte da medicação, isso faz parte, você fica com mais alimento no estômago. Você ficando com mais alimento no estômago, se você tiver algum fator para a doença do refluxo vai piorar. Então, se você tem um esfíncter mais hipotônico, ou se o seu esfíncter esofágico inferior abre mais vezes do que o normal, se você tem o costume de comer e logo em seguida deitar, mesmo se você tiver um esfíncter bem resistente, a probabilidade de voltar à comida é bem grande. E aí acaba que vai queimando. Às vezes o paciente chega lá com sintomas de esofagite bem forte, assim, regurgitação muito forte, com dor muito intensa aqui no pé da barriga. E aí quando a gente faz a endoscopia, tem muita esofagite, tem uma inflamação bem importante, aí a gente tem que entrar com remédio para a inflamação do esôfago, para o paciente melhorar. O que acontece? Se a gente fica fazendo procinético, que é uma medicação que faz o estômago esvaziar, meio que você está perdendo um pouco o efeito do remédio, entendeu? Porque você está fazendo uso de um remédio para você ficar cheio e não comer. Então, se você ainda tem um componente de ansiedade e eu vou entrar com procinético pensando em evitar isso, não vai ser uma boa. Então, normalmente a gente pede para o paciente, já que está querendo emagrecer, vai no nutricionista ou ele mesmo, começa a comer menos nas refeições. Então, é melhor que você coma, 8 vezes durante o dia, mas bem pouquinho todas as vezes, sem líquido, né, nessas refeições, do que você ir fazer uma refeição, moderada quantidade, porque com o uso dessas canetas você não vai conseguir comer muito mesmo, e aí outra coisa, a gente sempre pede para não fazer o consumo de líquido durante o alimento. Imagina, se você já comeu um pouquinho, eu comi um pratão, agora como menos 1/3 do prato, ainda bebo líquido, então fica aquele alimento. É engraçado que às vezes os pacientes que perdem o exame de endoscopia, normalmente, ou porque não foram bem orientados, ou porque não obedeceram a dieta, e em alguns casos, assim, já está bem comum porque popularizou muito o uso das canetas, é porque está fazendo uso da caneta, e aí às vezes o lanche das 6 horas da tarde está dentro do estômago dele no outro dia às 7 horas da manhã. Você viu tanto que o esvaziamento é lento, entendeu? Normalmente um paciente normal estaria completamente limpinho, tudo ali para eu fazer o exame. E aí tem lá resquício de bolacha, um negócio lá. Normalmente os pacientes que estão fazendo uso dessas canetas estão sempre comendo muita fibra, aí tem lá um monte de salada, e aí atrapalha completamente o exame. Inclusive isso interfere até nas sedações. Vários dos nossos pacientes que têm dor crônica fazem tratamento de obesidade, tomam isso, e quando vão ser submetidos a bloqueios, procedimentos que são sedados, tem que esperar 15 dias de suspensão da canetinha. É a recomendação atual.
para fazer sedação. Para fazer o bloqueio ou para fazer a sedação? Para fazer a sedação anestésica para poder fazer o bloqueio. Porque aumenta o risco de regurgitar e ter... Ah, é por conta do... Aí a Sociedade Brasileira de Anestesiologia está recomendando. Porque ele é considerado um paciente sempre com o estômago cheio. Exatamente. Então, se você faz uso da canetinha, eu estou em jejum 12 horas, você está em estômago cheio, coisa que em qualquer outra pessoa não estaria. Exatamente. E aí, para fazer um procedimento, igual o Luiz está falando, um procedimento eletivo, tudo, Exato. por que a gente vai submeter um risco de, na hora que for fazer o procedimento, ter que te entubar? Sendo que, na verdade, o procedimento do Luiz é só com uma sedaçãozinha igual da endoscopia e ele faz o bloqueio lá. Exatamente. Você pode, durante lá que está fazendo um procedimento, sei lá, um bloqueio aqui na coluna, regurgitar, vomitar e isso é um problemão. Entrar na via aérea, ter que ficar internado. Então, faz muito sentido. Como não é muito da minha área, essa parte aí seria mais dos anestesistas, faz muito sentido, porque realmente o estômago do paciente está sempre cheio. Cara. Antes não se tinha muito essa dúvida, agora tá batendo martelo. O anestesista sempre fala, Luiz, não esquece, ó, vai ter que suspender. A canetinha. Né? Porque faz parte agora, a gente tem que perguntar. Porque não é comum, né? Agora tá muito porque comum. a sua cirurgia eletiva. Para você ver que para mim, então, o paciente às vezes comeu 6 horas da tarde, vai fazer endoscopia no outro dia, pode me atrapalhar no exame, a caneta, essa questão. Aí às vezes não tem o que fazer. Eu não vou falar para o paciente ficar em jejum desde o almoço do outro dia. Aí lá vai eu lavar o estômago, tentar ver se dá para empurrar alguma coisa. Fica um exame um pouco comprometido, mas normalmente nesses casos que os pacientes fazem uso da caneta, o principal órgão que eu quero avaliar é o esôfago. O estômago eu vou avaliar, mas se ficar faltando alguma coisa, quando ele terminar o tratamento dele, ele volta. Mas o esôfago eu quero ver se está inflamado, se tem algum sinal de estenose, como é que tá, né? Ok. Gente, estamos finalizando a live. Agradeço todo mundo que continuou aí com a gente. As perguntinhas que foram feitas nas caixinhas, a gente tentou responder algumas, outras a gente responde ao longo dos dias, certo? Você que está acompanhando a gente aqui no podcast, não deixa de curtir o episódio, de compartilhar com todo mundo e, claro, seguir a gente nas redes sociais. O arroba drluissevero.neurocirurgia. O arroba Dr. Daniel Martins. Forte abraço a todos e uma boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.